Eu quero o bem para vocês, por isso aqui cheguei ontem. Vim debaixo da chuva terrível, durante a noite, arriscando minha própria vida, que estou pronto para dar por vocês. É que os vejo em perigo gravíssimo. Convido os que venham assistir ao santo sacrifício da missa. Em seguida, cada qual volte para sua casa, cuidar de seu trabalho e de sua família. Se não o fizerem, o governo intervirá, e vocês serão mortos à bala e à espada. Aqui não posso responder coisa alguma. Só o nosso chefe e comandante pode fazer. Nós estamos debaixo da proteção de Nossa Senhora, graças a Deus. Que quer que o senhor aqui? Retire-se, seu cachorro, senão apanha. Quem é o senhor? Eu sou Manuel. Quem manda aqui? Então tenha vontade de mandar esse povo todo que se retire dessa região, porque de outra forma, todo ele padecerá. Não, aqui ninguém sofre. Só o senhor morrerá aqui mesmo. Os senhores devem respeitar os padres, que são os ministros de Deus. Nosso Senhor os observa, e se tocarem sequer em mim, é certo que os castigará a todos. Respeitem o padre! Devemos respeitar os padres de boa vida. Porém o senhor, Frei Rogério, é um corvo, um ladrão de estradas que andou nos bailes da estrada do ferro do Rio do Peixe. Esses padres não valem mais nada hoje em dia. Essa última voz é a de Querubino, personagem pela qual guiaremos nosso podcast. Apesar de ter sido um dos maiores movimentos populares do Brasil, tanto em termos de duração quanto de abrangência populacional e geográfica, o contestado costuma ser escanteado na historiografia nacional, sendo abordado como episódio de história regional e ficando restrito a Santa Catarina. Se o conflito já não tem tanta visibilidade, menos ainda tem as mulheres que estiveram envolvidas nele. Infelizmente, não é surpresa que, como acontece em tantas outras produções historiográficas, as mulheres tenham pouco espaço nas narrativas sobre o contestado. São realmente poucas as que são devidamente identificadas e nomeadas. Isso vale tanto para a história do Brasil quanto para o contestado. Nomes como Maria Rosa e Chica Pelegas são conhecidos entre aqueles e aquelas que são iniciados na história do movimento, com destaque para as comunidades remanescentes. É curioso que na memória social do conflito ninguém destaque o papel de Querubina. Isso porque ela foi figura central para a formulação da santa religião de João e José Maria. Foi mãe e avó das primeiras lideranças do contestado. Enfrentou a Igreja Católica, sobreviveu à destruição de cidades santas e teve a vida atravessada pelo alvorecer e destruição da Santa Irmandade. Mas quem é essa mulher afinal? Qual foi seu papel social e político na Guerra do Contestado? Por que ficou à margem da história do conflito, sendo conhecida apenas de uns poucos especialistas na história do contestado? Nesse podcast, queremos apresentar para vocês a história de uma liderança fundamental para o desenvolvimento de uma rebelião popular e questionar por que sua história é tão lacunar e pouco enraizada na memória e na historiografia contemporânea. Este podcast, então, visa contar a história de Querubina. Uma mulher que, apesar de não estar em nenhuma posição de poder formalizada pelo Estado, ou qualquer órgão, conseguiu exercer grande influência na história da Guerra do Contestado, um conflito que se estendeu de 1912 até 1916, que colocou de um lado coronéis, grandes fazendeiros, o governo federal brasileiro e os estaduais de Santa Catarina e Paraná, e, do outro lado, poceiros, pequenos lavradores, ervateiros, tropeiros e agregados. Eu sou o Matheus. E eu sou a Carla. E a história que vamos contar é a de Querubina, uma mulher que esteve perspassada por um contexto de guerra, crise social, cultura popular e religiosidade. Em meados de 1913, no meio-oeste catarinense, quase um ano após o combate do Irani, que acabou culminando na morte de José Maria, difundiu-se no Planalto catarinense a crença que o monge não tinha morrido, mas apenas ascendido para o céu para se encontrar com o exército encantado de São Sebastião, o mártir católico apropriado na religiosidade popular brasileira como santo guerreiro. Os habitantes da região acreditavam que o santo comandava um exército para derrotar os inimigos da santa religião e restaurar a monarquia.
ainda era aguardada a Guerra Santa, anunciada há muito tempo pelo monge em suas profecias. A identificação de José Maria com o primeiro monge, João Maria, se intensifica, e as curas com ervas e orações que ele praticava passam a ser vistas de forma ainda mais milagrosa. Querubina era avó de Teodora, uma menina de 11 anos que recebeu as honras de ser uma das crianças virgens capazes de se comunicar com o monge. Mas quem seriam essas crianças virgens? O historiador Paulo Pinheiro Machado pode explicar para a gente. Netos e netas do Eusébio e da Querubina vão ter uma liderança importante como videntes. A Teodora, como virgem, vidente, se acreditava que as crianças, pela sua inocência, teriam essa ligação especial com José Maria através dos sonhos. Sonhos esses que passam a ser interpretados por uma espécie de conselho de anciãos, né? Um conselho de velhos, onde o Eusébio e a Querubina tinham um destaque. Teodora, após passar 60 dias em Taquarussu, acompanhando os avós e o tio Antônio, relatou ter visto o monge José Maria e, então, começou a ser considerada uma dessas crianças intermediárias do falecido líder. Como diz a socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, a autoridade de José Maria tivera por base os milagres e acontecimentos extraordinários que os adeptos acreditavam que realizasse. Morto, o monge, as virgens e os intermediários foram reconhecidos como tais porque as visões e os milagres eram provas de sua comunicação com o sagrado. Dessa forma, é notável que os ensinamentos e instruções de criação de uma nova Jerusalém, ou Novo Mundo, tenham não apenas sido captados como repassados por uma adolescente. Além disso, foram validados socialmente por uma comunidade de homens e mulheres. E é nesse contexto que Querubina assume papel fundamental. Ela é uma das responsáveis por essa validação. Após a morte do monge, os devotos se dispersaram, mas graças às visões da garota relatando as vontades de José Maria, a população voltou a se reunir em Taquarussu, hoje localizada no território de Fraiburgo. Querubina também foi fundamental nesse processo, ajudando seu marido Eusébio a convencer os moradores de sua comunidade em Perdizes a reerguer essa que era considerada uma cidade santa. Mas o que significa ser considerada uma cidade santa? Como, novamente, nos diz Paulo Pinheiro Machado, a cidade santa é uma espécie de nova Jerusalém. É uma terra da consciência, da justiça e do bem-estar. É um lugar especial, onde as pessoas que vão para lá se destinar vão participar de uma irmandade, onde todos serão irmãos, mesmo que não fossem irmãos de sangue. Vão ser irmãos na fé, na santa religião e na crença em José Maria e em São João Maria também. Como se percebe, a crença na existência de cidades santas é mais uma manifestação do fervor religioso que foi fundamental para a organização social e política dos rebeldes do contestado. E, como vimos, as visões de Teodora estiveram intimamente ligadas a esse aspecto. Contudo, Teodora parou de relatar visões com o monge e não conseguiu manter sua posição perante o povo de Taquarussu por muito tempo, sendo rebaixada. Ela continuou sendo considerada virgem, mas na prática passou a ter um papel de coadjuvante. Talvez o fato de ser uma mulher muito jovem também fosse motivo para gerar desconfiança entre a população. Quem a sucede, então, é um garoto que já era um pouco mais velho, o filho de Querubina, Manuel, um rapaz de 18 anos, que passou a dizer que conversava com José Maria na mata. Novamente, Querubina demonstra sua influência, tendo opinião decisiva na confirmação de que seu filho era o novo intermediário de José Maria e comandante da Santa Irmandade. Apesar desse importante papel relegado a Manuel, vale ressaltar que havia pessoas mais velhas e experientes que o aconselhavam. Como Paulo Pinheiro Machado já nos disse, elas formavam uma espécie de conselho de anciãos que interpretava os sonhos dos jovens videntes. Dessa forma, os homens e mulheres mais experientes possuíam voz ativa nas decisões, que eram tomadas de forma coletiva, com base nas ordens milagrosas do verdadeiro líder, o falecido José Maria, e, por consequência, São João Maria. Afinal, eles eram, de certa maneira, tidos como a mesma figura. E, dentro desse contexto, Querubina e seu marido Eusébio, que conheceram o monge em vida e chegaram a hospedá-lo, estavam entre os mais importantes. Independente das visões dos jovens, a autoridade e liderança de Querubina e seu marido Eusébio eram fortes. É claro que a família se tornou mais elevada socialmente após as primeiras visões de Teodora, se transformando em algo próximo de santos, ainda em vida,
mas pode-se dizer que, reciprocamente, pelos laços que possuíam com os videntes, ajudavam a fortalecer a liderança dos jovens comandantes. E quando acontecia algum desgaste nesse sentido, Querubina tratava de resolver, conversando com a população. Querubina atuava intensamente e, em muitos momentos, foi a responsável por garantir a alimentação e manter o reduto organizado. Alguns dizem que era mais fanática que seu marido, o que, pensando a contrapelo, podemos concluir que quer dizer que ela tinha uma fervorosa crença no poder dos monges e santos. Ela teria convidado parentes, familiares, amigos e conhecidos para o reduto, sendo uma das principais impulsionadoras do rápido aumento da população de Taquaraçu. Frei Rogério descreveu Querubina como uma mulher de índole histérica. Já o sociólogo Maurício Vinhas de Queiroz disse que ela era uma velha epiléptica, que exercia forte ascendência sobre Eusébio. Os adjetivos histérica e epilética são alguns dos estereótipos mais comuns para designar mulheres. Durante o comando de Manuel, ocorre a emblemática expulsão do Frei Rogério Neuhaus. Este personagem, o mesmo que dá nome ao atual município de Frei Rogério, questionava a fé da população dos falsos profetas, como ele se referia aos monges que passavam pela região do contestado. Místicos que faziam um papel de padres, conselheiros e médicos, receitando plantas e chás para as doenças da população. Em 1912, ele escreveu sobre a chegada do monge José Maria que é o dever do padre combater esses falsos profetas que vêm na pele de ovelha, embora sejam, na verdade, lobos rapazes. Querubina e Eusébio já tinham sua história com Frei. Ele reprovava o casamento dos dois, já que Eusébio teria se casado pela segunda vez em 1913, ainda com a esposa viva. Segundo relatos do próprio padre, um tal de Manuel Pichano, indivíduo imoralíssimo, era quem procedia a batizados e casamentos. Ele era um feiticeiro. Ele afirma que os casamentos e batizados depois da proclamação da República são nulos, e por isso batiza de novo a todos. Outra imoralidade. Como mulher de Eusébio Ferreira, principal forjador deste fanatismo, se transformar em santa, o famoso Manuel Pichano fez novo casamento de Eusébio com uma pobre mocinha de apenas 15 ou 16 anos. Esse mesmo Eusébio diz a quem quer ouvir estar arrependido de não ter matado o padre Rogério em Taquaraçu, porque depois que o padre lá esteve, tem os fanáticos sido caipós. É curioso como nesse trecho é enfatizada a liderança de Eusébio, atribuindo um papel passivo a Querubina em relação à formação da cidade santa. A expulsão de Frei Rogério ocorreu após uma ida dele a Taquaraçu, onde, a pedido de autoridades do Estado, ele tentou convencer os crentes a voltarem para suas casas. Essa cena foi dramatizada na introdução deste episódio. Ainda se diz que, nesse momento, as mulheres foram agressivas, expulsando o religioso a empurrões e umbigadas. Como vimos, Querubina apareceu de forma afrontosa na história, intervindo na discussão entre Manuel e o Frei Rogério, dizendo que os padres não valem nada. Além disso, quando se discutia se o religioso deveria ser morto ou espancado, ela sugeriu a castração do Frei. É perceptível a pouca valorização que a autoridade do padre possui naquela comunidade, ainda que Frei Rogério tenha tentado argumentar a favor de sua autoridade e da igreja. O tratamento que ele recebeu, bem como as falas de Manuel afirmando ser comandante e Querubina sobre os padres não valerem nada, são emblemáticas. Considerando que eles tinham José Maria como seu verdadeiro líder espiritual, toda essa questão é até compreensível. Afinal, diferente do catolicismo institucional, podemos dizer que os seguidores do monge expressavam uma espécie de religiosidade popular. O filósofo Riolando Azi diz que o catolicismo popular, tradicional em suas diferentes manifestações históricas, esteve sempre bastante próximo dos cultos africanos e ameríndios, gerando expressões religiosas que podem ser consideradas como verdadeiro sincretismo religioso. Já o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira diz que o quadro tradicional do catolicismo luso-brasileiro é de um catolicismo assentado sobre organizações e lideranças leigas. As definições de Azi e Oliveira se adequam perfeitamente com a religiosidade do contestado. O monge não era uma liderança formal, e seus seguidores manifestavam práticas e crenças que seguramente eram influenciadas por outras religiões e cosmovisões. Em um contexto de desumanização que as populações da região do contestado sofriam, a religiosidade popular e a sua prática foram formas de confrontar isso, dando novos sentidos para seu contexto e construindo a própria identidade de luta e resistência do povo.
O profetismo praticado pelo líder foi um dos responsáveis por criar um verdadeiro ambiente cultural de autonomia em relação ao Estado, aos proprietários e ao clero católico. Querubina e Eusébio organizaram uma comunidade que vivia conforme suas próprias leis, baseadas nos preceitos de João Maria e José Maria. Sem desconsiderar o batismo católico, também assumiram o batismo de José Maria. Ao invés de aceitarem o status quo liberal capitalista e a república, defendiam o uso comum das terras, de maneira que todos pudessem ter onde plantar, colher e comer. Nesse sentido, há a famosa frase atribuída ao monge José Maria: quem tem mói, quem não tem mói também, e assim todos ficam iguais, o que evidencia o caráter de comunhão que os moradores das cidades santas compartilhavam entre si. Moradores esses que se entendiam como irmãos e irmãs, fazendo parte da Santa Irmandade já mencionada. No lugar das leis do progresso, que parecia destinada à classe que detinha um poder econômico e político, preferiram seguir os comandos do além, transmitidos pelos santos e monges e captados pelas crianças virgens. Em vez de escutarem o clero católico de seu tempo, preferiram depositar suas esperanças nos santos, nos ancestrais e nos monges. Ainda em 1913, Manuel foi destituído da liderança espiritual do acampamento, após alegar que o monge tinha aparecido para ele, dizendo que o comandante de Itaquaraçu deveria dormir com 2 mulheres virgens, um ultraje à moralidade da população do reduto. A partir da indicação de Querubina, o novo líder escolhido pela população foi seu neto Joaquim, o Menino Deus, um menino de 11 ou 12 anos. Uma das primeiras ações de Joaquim foi dar uma surra de marmelo em Manuel, antigo líder e filho de Querubina, que depois disso sumiu de Itaquaraçu. Em seguida, apesar de ter sido indicado por ela para a posição, o garotinho mandou surrar Querubina, por ter anteriormente apontado Manuel como vidente. Após o episódio, Querubina passou a ser considerada uma santa. Foi nesse momento que a Força Pública de Santa Catarina e o Exército Brasileiro formaram um destacamento para atacar Taquaraçu. Esse ataque foi considerado pelo tenente Demerval Peixoto o facho que ateou a guerra incontestada. Após o primeiro ataque, onde a população da cidade santa teve vantagem, Joaquim manteve sua liderança e ampliou sua reputação. Entretanto, uma afirmação do garoto de que se eles fossem atacados novamente não venceriam, fez muitos se mudarem para a nova cidade santa que estava sendo formada, Caraguatá. O menino Deus, Eusébio e Querubina também deixaram Taquaraçu. Nesse processo, Querubina desempenhou o papel essencial convencendo sua comadre, a Audúcia, seu marido, o juiz de paz e major da Guarda Nacional, Elias Antônio de Moraes, e outros antigos seguidores de José Maria a aderirem ao movimento. Ao que tudo indica, isso também foi uma iniciativa planejada por Querubina para diminuir o poder de Maria Rosa, uma criança virgem de 15 anos que passava a ser considerada uma santa, e seu pai Eliazinho, haja visto que eles tinham consolidado sua liderança quando Joaquim e seus avós foram para Caraguatá, perdendo certo prestígio. Contudo, graças à manobra de Querubina, Elias de Moraes e Audúcia se tornaram a principal liderança do movimento sertanejo, assumindo um papel semelhante ao de Querubina e Eusébio. Por favor, peço atenção e que me escute com cuidado. Vou cantar neste tabrado com viola, peito e emoção. Sertanejo bem armado que rascou este sertão. Não conteste o contestado sem saber sua razão. Infelizmente, histórias como a de Querubina são lacunares e pouco se sabe o que aconteceu com ela depois disso. A documentação disponível não nos permite conhecê-la em detalhes. O que temos são pequenos feixes de luz que relatam episódios específicos de sua vida, geralmente com relatos dos homens que tiveram algum contato com ela e que atravessaram a vida de Querubina. Sobre o fim da vida de Querubina, temos o que o historiador Nilson Tomé escreveu a partir dos relatos de Alfredo Oliveira Lemos. Querubina, aparentando loucura, depois de presa foi acolhida na casa do velho amigo da família Guilherme Gardner, comerciante na estação de Rio Caçador de 1910 a 1914, que havia se refugiado em Porto União, de onde um dia ela fugiu. Teria sido encontrada morta, debaixo da ponte da estrada de ferro sobre o rio Iguaçu. Diz Alfredo Lemos que,
Querubina estava tão desequilibrada que precisava ser vigiada pelas crianças. Ela não aceitava um cigarro de quem quer que fosse. Mandava deixar no chão, e ela ia pegar com muito receio. Assim era o café, a comida e tudo o que lhe davam. Uma noite fugiu, sendo mais tarde encontrado o cadáver debaixo de uma ponte da estrada de ferro São Francisco. Louca, desequilibrada, histérica, manipuladora. Esses são alguns adjetivos muito utilizados para descrever mulheres que não cumprem seu papel submisso imposto pelo sistema patriarcal e, como vimos, de uma forma ou outra foram atribuídos a Querubina, que, além de tudo, também era considerada fanática, como seus irmãos, que, como ela, acreditavam na santa religião no monge João Maria. Mulher, mãe, avó, cabocla, destemida, aconselhadora, religiosa. É assim que podemos descrever Querubina, apesar de toda a documentação que se tem sobre ela, documentação escrita por homens. O que também chama atenção nesse trecho que lemos agora há pouco é o fato de que Querubina estaria vivendo com desconfiança de tudo e todos após a guerra. Uma coisa que é difícil de imaginar para muitos de nós que não vivenciamos um contexto de guerra são os impactos, as marcas que ela pode deixar em uma pessoa, em um ser humano, em uma mulher. Quantos mais perderam filhos, companheiros, irmãos? Como viver e reconstruir a vida após tanta morte e destruição? Apesar de não ser descrita minuciosamente, Querubina teve uma presença marcante, para muito além de ser esposa de Eusébio, mãe de Manuel e avó de Teodora e Joaquim. Ela exercia grande influência junto à vizinhança, parentes e amigos, sendo muito popular e uma verdadeira potência entre os caboclos. Ainda que não seja comum que ela seja tida dessa forma na produção historiográfica sobre o contestado, não parece ser absurdo dizer que ela foi, também, uma liderança de importância naquele contexto. Apesar da negligência historiográfica em abordar sua história, seu nome aparece em muitas fontes, e em muitas dessas, na posição de tomar decisões e sugerir a tomada de outras. Por que então sabemos tão pouco sobre essa personagem? Por que é tão importante estudar sua história? Querubina é mais uma dentre tantas mulheres que sofreram e sofrem um processo de apagamento de sua história. E o não dito nos papéis também pode nos fornecer grandes reflexões sobre a escrita historiográfica e reivindicar biografias, ainda que incompletas, sobre mulheres como Querubina. Quantas mulheres como ela existiram e existem? Quantas mulheres como Querubina precisam ser apresentadas ao público? E o quanto que sabemos sobre Querubina mudaria se tivéssemos um depoimento dela? Essas são algumas questões e reflexões que podemos levantar a partir do que foi contado nesse podcast. Para saber mais sobre os assuntos abordados neste podcast, recomendamos a leitura da tese do professor Rogério Rosa Rodrigues, Veredas de um Grande Sertão, e do seu artigo na revista Tempo e Argumento intitulado Tempo do Agora, História do Tempo Presente e Guerra do Contestado. Também recomendamos a tese do professor Paulo Pinheiro Machado, um estudo sobre as origens sociais e a formação política das lideranças sertanejas do contestado, 1912 a 1916, e os documentários de Márcia Paraíso sobre o contestado, especialmente Terra Cabocla. Além disso, há o livro Os Iluminados, de Nilson Tomé, que apesar de seus méritos, reproduz visões preconceituosas e problemáticas através da escolha dos adjetivos para designar alguns personagens. Fica como indicação também ouvir os outros podcasts sobre o contestado que estão disponíveis no canal do YouTube do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina. Agradecemos a Caroline Fim, que nos disponibilizou seu texto sobre as mulheres do contestado que ainda será publicado em livro. A Paulo Pinheiro Machado, que nos cedeu o uso de sua fala na live da Jornada Cabocla Chica Pelega. Ao professor Rogério Rosa Rodrigues e ao monitor André Vinícius Bialeski pela orientação. E aos colegas que emprestaram suas vozes ao nosso podcast. Alexandre Andrei Anderson, Antônio Gabriel dos Santos, Hélio Muxfeld Neto, Leandro Antônio Batista, Leonardo André Rolim de Moura, Lorena de Freitas Fernandes Pereira e Monique France Banhens. Este podcast é uma produção realizada por Carla do Nascimento e Matheus Macenedo Pereira, sob a orientação do professor Rogério Rosa Rodrigues e do monitor André Vinícius Bialeski Vieira, e apresentada a disciplina de Prática Curricular Imagem e Som 1 Áudio, na terceira fase do curso de Licenciatura em História, pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação, na Universidade do Estado de Santa Catarina.
Hoje reparo, me vejo e ouço. Me sinto triste, sem chão e nem um pouco de energia da luz da vida. Mas o caboclo frustrou seus sonhos e lamentou sob a terra partida. Nossas mulheres coagidas, caídas, banhadas em sangue e dor. O forasteiro roubou-me o cerne, a minha crença, a riqueza e a febre. Ouvi-lo que silêncio no inverno. Poder que manda não é de quem ama, e na memória que ainda reclama, que até hoje contesta e contesta, banhada em sangue e dor. Hoje reparo, me vejo e ouço. Me sinto triste, sem chão e nem um pouco de energia da luz da vida. Mas o caboclo frustrou seus sonhos e lamentou sob a terra partida. Nossas mulheres coagidas, caídas, banhadas em sangue e dor. O forasteiro roubou-me o cerne, a minha crença, a riqueza e a febre. Ouvi-lo que silêncio no inverno. Poder que manda não é de quem ama, e na memória que ainda reclama, que até hoje contesta e contesta, banhada em sangue e dor. Mas o caboclo frustrou seus sonhos e lamentou sob a terra partida. Nossas mulheres coagidas, caídas, banhadas em sangue e dor. Poder que manda não é de quem ama, e na memória que ainda reclama, que até hoje contesta e contesta,